que são política de governo e política de Estado. Para facilitar a nossa compreensão, é importante primeiro compreendermos o que é Estado. Estado é uma entidade com poderes soberanos sobre uma determinada área territorial delimitada por uma fronteira, onde sobre esta fronteira está um povo politicamente organizado em um Estado nacional, com a sua estrutura organizacional e administrativa, que tem objetivos nacionais através dessas suas instituições. No caso do Brasil, nós temos um país localizado na América do Sul que tem uma determinada delimitação territorial e que tem um povo que é administrado por um Estado nacional, cuja sua instituição administrativa é a República, dividida em seus três poderes, em suas três grandes instituições, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, com as suas respectivas instituições hierarquicamente inferiores e submetidas, que controlam, administram a nação de modo soberano, impessoal, estável e permanente, independente do partido que governe, independente da liderança política que esteja no poder federal, estadual ou municipal. O que importa são as instituições da República ali estabelecidas por lei na Carta Magna da Constituição, onde se define o papel de cada uma delas na garantia do Estado Nacional e da cidadania de cada um de seus cidadãos. Depois dessa explicitação do que é o governo, agora nós podemos fazer a distinção entre políticas de governo e políticas de Estado. O que são políticas de governo? Geralmente, elas são formuladas de maneira unilateral por um pequeno grupo, por uma pequena liderança, por um conjunto de cidadãos ou de representantes políticos, que vão formular ali uma política de governo para ser apresentada durante um pleito eleitoral, com a promessa de que serão aplicadas durante a gestão se vencidas as eleições. Muitas vezes, essa política de governo é elaborada de forma restrita em seus aspectos sociais, econômicos, culturais e até mesmo políticos, dada a sua limitação de pensamento, elaboração e sistematização. Geralmente, as políticas de governo, elas refletem valores, convicções ou de um líder, ou de um pequeno grupo político partidário, ou de um partido político, que durante a campanha eleitoral vai ser veiculado e às vezes encontra apoio político por parte da população, que se identifica com aquelas ideias, com aquelas ações, com aqueles valores, com aquelas propostas para a resolução de demandas sociais. Os problemas das políticas de governo. É importante salientar que as limitações das políticas de governo se dão uma vez que nem sempre esses valores e ideias representam as reais necessidades e interesses da parte majoritária da população. E às vezes, algumas dessas ideias, valores, convicções, são até contrárias a princípios e valores descritos na Constituição Federal, o que trará enorme desconforto no caso desse grupo político ser eleito. E aí, ao tentar implementar parte dessa política de governo, entrará em choque com as instituições do Estado. O que são políticas de Estado? Bem, aqui elas são mais complexas, tanto na sua elaboração quanto na sua execução, pois envolve um número bem maior de agências do Estado, as burocracias, ou seja, quando vai se elaborar uma política de Estado para 10, 20, 30 anos, então vão estar envolvidos ali todos os atores que têm ligação direta com aquela temática, as instituições do Estado, as instituições da iniciativa privada, as ONGs, as organizações da sociedade civil, todos serão convidados a discutir e a ajudar na elaboração e sistematização daquela política, porque é isso que irá garantir que ela se torne uma política permanente, estável e aceita por toda a sociedade, uma vez que a sociedade, através das suas instituições civis, militares, políticas, administrativas, participaram, colaboraram e construíram em conjunto com as demandas sociais.
São políticas, portanto, que percorrem instâncias de discussão, instâncias de estudo dentro da máquina pública, como também de instituições não governamentais, autarquias, fundações, ONGs, grupos religiosos, partidos políticos, universidades e outros grupos que tenham afinidade com aquele tema. E aí estarão discutindo ali políticos, representantes, técnicos, especialistas, toda uma gama de atores e profissionais que têm ligação direta com o assunto. Depois, essa política pública vai passar pelas casas parlamentares, onde elas passarão por um novo processo de debate, discussão, revisão, e onde serão feitas adaptações, subtrações, acréscimos, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, no objetivo de se avaliar o impacto social e econômico daquela política pública, de se tornar política de Estado, atendendo assim a uma demanda que já existe na sociedade. Resumindo, fazendo uma distinção entre política de governo e política de Estado. A política de governo é uma ação política provisória, ligada a uma liderança, a um grupo ou a um partido, vai durar o período de vigência daquele governo e vai se adaptar à Constituição ou tentar burlá-la para se efetivar. Já a política de Estado, não. Ela é uma ação institucionalizada, planejada, coordenada e será executada pelas instituições do Estado, visando o bem comum, pelo tempo que lhe foi determinada, independente de qual governo, de qual partido estiver no poder, aquela política de Estado estará sendo executada. Por exemplo, um programa de vacinação é implementado pelo SUS num governo dos anos 90. Ele continua em atuação. Porque, independente dos governos que vieram depois, esta política não era uma política de governo, ela era uma política de Estado. Portanto, ela é permanente, estável e contínua.